nesta noite no Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 33, ou melhor, a partir do versículo 24. Se você tem aí um exemplar da Bíblia e quiser acompanhar a leitura da Palavra de Deus conosco, faça isso. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Nós vamos estar lendo o texto que narra a mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. O nosso programa Caminho da Graça é um programa que, com a graça de Deus, procuramos trazer a revelação de Deus de como nós podemos caminhar na sua graça. E aqui no Evangelho nós temos uma revelação profunda e maravilhosa da graça de Deus e de como é possível eu, você, qualquer um de nós, se apropriar da graça do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Bom, querido ouvinte, a palavra de Deus, ainda que muita gente acha difícil de entendê-la, ainda que muitas pessoas a complicam, mas na verdade a palavra de Deus, ela é simples, porque é a revelação do amor de Deus para todos nós, e com certeza Deus, que é o maior interessado em que a gente tenha conhecimento da sua palavra, não ia nos dar uma palavra difícil de compreender. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, e eu espero que nesta hora em que nós vamos estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, a minha oração nesta hora é para que Deus abra o teu entendimento, abra o seu coração, e a palavra de Deus venha assim encontrar lugar no teu coração, e você possa ser plenamente iluminado, abençoado pela palavra do Senhor. O texto que eu acabei de ler fala de um grande milagre que Jesus realizou. E, na verdade, querido ouvinte, Jesus, quando aqui veio a este mundo e andou ali pelas terras de Israel, há cerca de 2000 anos atrás, ele operou milagres como nenhum outro homem jamais operou na face da terra. Jesus, por onde ele passava, alguma coisa extraordinária acontecia. E o texto começa dizendo que ele andava e uma grande multidão estava ali o apertando, seguindo. Aquela multidão que queria também se apropriar dos milagres, queria estar ali contemplando as maravilhas que o Filho de Deus vinha realizando no decorrer do seu ministério. E essa multidão o apertava. E ali, no meio, naquele lugar, havia uma mulher também, que já estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia crônica, um fluxo sanguíneo. O sangue vazava 12 anos ininterruptos do seu corpo, e ela sofria com isso. E não é para menos, não é? O sangue é a vida. Ela estava
dia após dia, hora após hora, perdendo vida, a vida vazava do seu corpo. E diz aqui ainda a palavra de Deus que ela tentou ser curada daquele mal, investindo todos os seus recursos, todo o seu dinheiro no tratamento, gastou tudo o que tinha, tudo que possuía com os médicos, mas nada a fez ficar curada. Pelo contrário, né? Diz a palavra do Senhor que antes ia sempre piorando aquela enfermidade que lhe fazia sofrer por tantos anos. Mas chegou o momento em que ela ouviu falar de Jesus. O versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Ela ouviu falar de Jesus. Olha que maravilha, né? O programa Caminho da Graça é exatamente isto: trazer a você a revelação de como podemos caminhar na graça de Deus, ouvindo falar de Jesus. Todo o processo da cura, toda a apropriação do milagre da parte dela começou a acontecer a partir do instante em que ela passou a ouvir acerca de Jesus. Jesus, como eu já disse, realizou muitos milagres, milagres grandes, milagres pelo poder de Deus, milagres que nenhum outro homem, nem antes nem depois dele, jamais realizou na face da terra. E aquela fama que Jesus passou a ter por tantos milagres maravilhosos que ele realizava, Jesus, diz a Sagrada Escritura, deu vista a muitos cegos, fez surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, fez mortos ressuscitarem, como seu amigo Lázaro, que já depois de 4 dias de morto e cheirando mal, Jesus o ressuscitou entre os mortos. Enfim, foram diversos milagres, diversas enfermidades que foram curadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que vinham a Ele necessitados, humilhados, clamando o seu socorro, como o cego Bartimeu, que quando também ouviu que Jesus passava, passou a clamar, e ainda a multidão tentou fazer com que ele se calasse, e ele clamou mais ainda. Jesus parou e disse àquele cego: o que você quer que eu te faça? E o cego: que eu veja, Senhor. E assim aquele cego foi ali curado pelo poder de Deus. Então não só o cego, mas a todos que clamaram, que clamam, que buscam, que invocam, que suplicam a graça de Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Deus não despreza o necessitado. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza uma alma aflita. E esta mulher, que há 12 anos estava aflita, estava doente, estava enferma, estava sofrendo, perdendo vida, e ainda, além de todo o sofrimento físico, tinha o sofrimento psicológico, emocional, porque a lei daquele lugar, na época, dizia que tais mulheres com tais enfermidades eram consideradas impuras e tinham que viver isoladas na sociedade. Pela lei, ela não poderia nem estar ali próximo daquela multidão. E assim, essas pessoas, como ela, eram vistas pela sociedade como pessoas impuras. Não podiam se aproximar dos mercados, das feiras, não podiam frequentar eventos sociais, viviam completamente isoladas da sociedade. Mas a palavra de Jesus, aquilo que Jesus andava realizando, chegou até os seus ouvidos. E aí, eu quero apresentar a você esse passo que você pode dar para também receber a graça de Deus na sua vida. Você quer que Deus entre com providência na sua vida? Você quer ver o poder de Deus se manifestando na sua vida? Você precisa urgentemente de uma intervenção divina na tua vida? Você já procurou ajuda para o teu problema
já bateu em diversas portas, e todo o seu esforço e nada foi a mesma coisa, e você não tem mais a quem pedir. Nesta noite, a palavra de Deus revela para você que aqueles que dão ouvidos para a graça de Deus, para aquilo que Deus realiza, para a informação do Evangelho, de que todo o poder pertence a Jesus Cristo, não só no céu, mas também na terra, esses podem receber o milagre que precisam. A mulher ouviu falar de Jesus. E ela, ouvindo a fama de Jesus, que por onde ele passava, coisas maravilhosas aconteciam. Os enfermos eram curados, mortos ressuscitados, famintos eram saciados. Ela então imediatamente entrou em meio à multidão, mesmo a lei a proibindo de se aproximar das pessoas, mesmo sabendo que poderia ali sofrer as sanções, as punições da lei. Ela entrou no meio da multidão e foi até ele, e se aproximando tocou na orla, na barra, na bainha da sua roupa. Aleluia! Por que ela fez isso? Diz a palavra do Senhor, porque ela falava com ela própria: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, ela, sabendo que havia tanto poder em Jesus, que para ele nada era impossível, que vazava tanta graça na vida do Filho de Deus, que ela então disse para ela mesma: basta eu tocar nesse homem, para que este meu sofrimento desapareça. E foi o que ela fez, foi tocar nele. E no exato momento que ela toca nele, diz a gloriosa palavra do Senhor, logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Imediatamente, ao tocar em Jesus, a hemorragia estanca, o sangue não vaza mais uma gota, a vida não foge mais dela. Aleluia! O problema acabou. Aleluia! A cura chegou. O milagre foi operado na vida dela, exatamente porque ela ouviu e foi até Jesus e tocou nele. Aleluia! E o milagre aconteceu. A enfermidade sumiu do seu corpo. E ela mesma pôde já sentir o alívio, a cura no seu corpo, que aquele mal que lhe fez sofrer por 12 anos, sofrimento não só físico, como eu já falei, sofrimento de isolamento, de privação, de rejeição, de humilhação, não podia conviver nem mesmo com a própria família, por causa daquele mal. E agora tudo isto cai por terra, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela buscou o poder de Deus. Ela se aproximou de Deus. Ela tocou no Senhor. Aleluia! O doador da vida, o pão da vida, a água da vida. Aleluia! A ressurreição e a vida, o príncipe da vida, o criador da vida. Oh, meu Deus! Aleluia! Ela foi até aquele que tudo pode, aquele que, operando, ninguém pode impedir a manifestação do seu querer, do seu poder, da sua vontade. O mal acabou, o problema já não existia mais, não havia mais por que sofrer, porque a fonte do fluxo sanguíneo foi estancada para todo sempre. E Jesus, mesmo sendo Deus, sabedor de todas as coisas, não há nada que o Senhor Deus não saiba. Jesus é Deus, mas assim, mesmo sendo Deus, ele se dá o direito
de querer saber das coisas, dizendo: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? Exato, nós sabemos que o Senhor sabia de tudo. A palavra de Deus diz que Deus tem todo o conhecimento. Ele é um ser onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em quem iremos prestar conta. Mas mesmo assim, na sua humanidade, querendo revelar mais ainda a sua graça, o seu amor, para com aquela mulher, ele diz: quem tocou nas minhas vestes? E aí aquela multidão, como também os discípulos, começaram a dizer para ele: mestre, vê que a multidão te aperta e tu pergunta quem me tocou? E aí, prezado ouvinte, aqui tem uma outra revelação da parte de Deus para mim e para você. Veja que não somente aquela mulher o tocou, mas todos ali à volta de Jesus também tocavam nele. Mas as Escrituras dizem que somente ela recebeu ali o milagre, a solução do problema. Somente ela foi agraciada pelo poder de Deus ali naquela hora. E como nós podemos entender isso? Se todos, que certamente também tinham seus problemas, suas necessidades, o tocavam, porque a palavra fala que somente ela ali recebeu aquele grande milagre? Exatamente porque existem maneiras e maneiras da gente buscar a Deus, da gente parar para ouvir falar da pessoa do nosso Deus. Existem maneiras e maneiras de se aproximar de Deus. Aquela multidão estava num oba-oba, num frenesi, sem saber exatamente quem era Jesus de fato. Até porque Jesus perguntou para os discípulos: o que essa multidão dizem? O que os homens dizem quem eu sou? E os discípulos disseram: eles dizem que você é Jeremias, ou é Elias, ou é João Batista que ressuscitou, ou até mesmo algum outro profeta. E Jesus diz: e vocês? Se dirigindo aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, em nome dos discípulos, disse: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então, com essa resposta que Pedro deu, nós ficamos sabendo que a multidão seguia Jesus, mas sem saber exatamente quem eles estavam seguindo. E Jesus, certa feita, revelou que muitos daqueles ali seguiam por causa dos pães, dos peixes que ele multiplicava. E eles queriam comerem pão de graça. E quem não quer pão de graça todo dia? Quem não quer um peixinho frito de graça todo dia? E assim, por essa razão, aquela multidão o seguia. Mas aquela mulher foi ali porque sabia que diante dela estava o poder de Deus, a graça de Deus para a sua vida. Aquela mulher tocou não como a multidão estava tocando, sem saber exatamente quem era Jesus. Aquela mulher tocou sabendo que aquele ali que operava milagres era um que podia resolver o seu problema para o resto da sua vida e transformar a sua vida para todo sempre. Foi dessa maneira que ela se aproximou de Jesus. Então Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: mestre, a multidão te aperta, tu pergunta quem me tocou? Mesmo assim, Jesus continua olhando ao redor e sabendo, né, como Deus que ele é, sabendo quem tinha feito isso, mas ele faz aquela cara de que não está sabendo de nada e olha à sua volta: quem foi que me tocou? E a mulher, sabendo que não podia se esconder dele, conta toda a verdade, tremendo, prostrada, humilhada aos pés dele, conta tudo que tinha se passado. E após toda a confissão dela, Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, a tua fé. É fé, pessoal. É fé em Deus.
Em Hebreus, a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, premiador, recompensador de todos os que o buscam. Então a palavra do Senhor Deus nesta noite para você é esta: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Se você já perdeu a esperança, se você já está desanimado com os teus problemas, se você não consegue mais enxergar a solução, nesta noite, como profeta de Deus, eu digo para você: coloque a tua fé em Deus. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é um Deus vivo, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aleluia. Aí mesmo onde você está agora, pela fé você pode tocar nele. Você pode alcançar a graça dele. Porque se você está me ouvindo, é porque você está ouvindo agora exatamente a respeito de Jesus. O programa Caminho da Graça é um programa que foi colocado aqui na Rádio Solidade somente para falar do Evangelho da Graça, somente para falar do Filho de Deus, somente para falar de Jesus. Então, como aquela mulher ouviu falar com Jesus e ouviu falar de Jesus, e aquilo despertou nela a fé, a esperança de ser curada ao se aproximar de Jesus, nesta noite, permita que esta palavra, permita que o seu coração se encha de fé em Deus agora, e deixe a desilusão, a desesperança de lado, o desânimo de lado. Aleluia. E busque agora o teu milagre da parte de Deus. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Ser curada deste teu mal. Ser curada. Essa é a palavra do Senhor para você nesta noite. Seja curada nesta noite. Seja liberta nesta noite. Seja transformada nesta noite. Aleluia. Receba o teu milagre. Receba a tua bênção. Receba agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deposite a tua fé nele. Creia nele. Confie nele. Se prostre diante dele. Aleluia. E receba da parte dele o socorro que você precisa para a tua alma. Aleluia. A cura para a tua enfermidade. A solução para o teu problema. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero agora orar também por você, ouvinte, pedindo que a graça de Deus continue mais ainda sobre a sua vida. Querido Deus, querido Pai que está no céu, estamos aqui nesta noite em oração agora, eu, o Jonathan, a Flávia, orando por cada ouvinte da Rádio Solidade e do programa Caminho da Graça. Pai Santo, aonde eles estiverem, em casa, no sofá, no quarto, na sala, no quintal, no trabalho, no hospital, aonde estiver, Senhor, cada ouvinte agora deste programa, que a tua graça seja sobre a vida deles, que aquilo que tem feito sofrer, Senhor, a esse querido ouvinte do programa Caminho da Graça, que o Senhor manifeste o teu poder na vida dele agora, e que todo mal seja repreendido, e que a cura venha, Senhor, que o milagre aconteça, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu estou crendo que pela tua infinita graça agora o teu poder está liberado sobre Itapiratiba, para abençoar todos os lares desta cidade, para abençoar todas as famílias, aquelas que estão sofrendo por causa dos vícios, das enfermidades. Ó Deus, aquelas que estão sofrendo por causa do desemprego, aquelas que estão sofrendo, Senhor, porque ouviram a palavra do médico, o diagnóstico do médico, de que a doença é muito mais grave do que imaginava. Senhor, a todos que estão aflitos agora, estão sofrendo,
se sentem desprezados, isolados, vivendo à margem da sociedade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo seja sobre essas vidas agora, operando milagres, Senhor, a graça, libertando elas de todo mal, de todo sofrimento. Em nome do Senhor Jesus, receba a tua bênção, receba o teu milagre, creia somente no poder de Deus. Jesus disse, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Creia e receba da parte de Deus a bênção do Senhor. Prezado ouvinte, nós vamos continuar agora tocando aqui os louvores. O Jonathan já está aqui com mais um hino para colocar após o encerramento da mensagem. Nós vamos ouvir Régis Danese, Tu Podes. Régis Danese cantando Tu Podes. E você que não ligou, ligue também para a gente. Nosso telefone é 3657-2527. Esse é o telefone da Rádio Solidade, 3657-2527. Ou pelo celular da operadora TIM, 8332-7983. Vou repetir, 8332-7983. Ligue ou mande mensagem de texto, fazendo o seu pedido, e nós vamos estar aqui, na medida do possível, com muito amor e carinho, atendendo o seu pedido. Deus abençoe vocês com a sua palavra. Guarde esta palavra no teu coração e creia. Creia que, pela fé, você pode, nesta noite, se não se apropriou, se apropriar do teu milagre. Em nome de Jesus.